Boa noite, pessoal. Meu nome é Gleice, eu sou PO aqui na Bluesoft e no mês passado eu já tinha feito uma primeira parte da minha apresentação sobre métricas ágeis e hoje eu vou dar continuidade nesse assunto. Então, só revisando, na primeira apresentação eu falei sobre métricas de negócio, sobre o IP e sobre lead time. Eu falei que as métricas de negócio são divididas entre quantitativas e qualitativas e que elas são muito importantes para a gente entender a fundo o problema e também embasar melhor as tomadas de decisões. Falei sobre o IP, que é a métrica que mede todo o trabalho que foi iniciado e ainda não foi concluído, e sobre a importância de definir um IP máximo, um limite para esse IP, para evitar gargalos e manter o fluxo de trabalho saudável e aumentar a vazão do time. E eu falei também sobre o lead time, que é a métrica que mede a quantidade de dias que o time leva para entregar um item de trabalho, né, e que permite avaliar a saúde do processo e a previsibilidade e confiança de prazos. E aí eu falei que o lead time pode ser avaliado de duas maneiras, né? A gente tem o lead time breakdown, que mostra o item passando pelo fluxo, né, etapa por etapa, quanto tempo ele ficou em cada etapa. E a gente também tem o lead time geral, que são essas bolinhas aqui, que mostra exatamente quanto tempo cada item levou para ser entregue ao longo de um período, que divide em quadrantes entre 50%, 75% e 95% de certeza. E aí, essas bolinhas vão ficando agrupadas de acordo com esses percentis. Então, no exemplo aqui que a gente tem, ele me disse que com 95% de certeza, esse time aqui leva 9 dias, em média, para entregar um item de trabalho. Né? Em 75% das vezes, ele entregou em 6 dias, em 50% das vezes, entregou em até 5 dias. Então, isso aumenta a confiança em falar quando que um item vai ser entregue. Né? Então, quando alguém chega e perguntar quando que você vai entregar isso daqui, você fala, olha, vou entregar daqui a 9 dias, com 95% de certeza. Né? E eles falam, não, mas 9 dias é muito. Aí você fala, olha, pode ser que eu entregue em 6, mas aí é 75% de certeza, né? Você compra o risco, e aí é possível fazer essas negociações com embasamento, tá? E aí, continuando, então, hoje eu vou falar sobre o throughput. O throughput também vai ajudar muito nessa questão de previsibilidade, confiança em prazos e tudo mais, tá? Todo mundo que trabalha com produto, eu tenho certeza que em algum momento da vida ou se perguntou essas questões aqui, ou teve que responder em algum momento essas perguntas, né? Quantos itens de trabalho o time é capaz de entregar em um período? O time está conseguindo aumentar o número de entregas? E o que tem atrapalhado, impedido o time de conseguir aumentar as entregas? Então, o throughput é a métrica que vai indicar quantas unidades de trabalho o fluxo é capaz de processar. Né? Então, o fluxo de trabalho, time, quantos itens o time consegue entregar em um período de tempo que normalmente é usado uma semana. Né? Mesmo que você tenha sprints de tamanhos diferentes, sprints de 15 dias, de um mês, o throughput normalmente é avaliado por semana. E aí é muito comum confundir o throughput com velocidade de entrega, né? Porque a velocidade de entrega, vai medir quantos story points o time vai entregar em uma sprint. Aí, nesse caso, é necessariamente em uma sprint, né? E o throughput vai mostrar um montante de trabalho de unidades entregues dentro de um período que não precisa necessariamente ser de uma sprint. Como eu falei antes, normalmente é usado em uma semana. Né? E apesar de parecer a mesma coisa, não é, né? Porque você pode ter um caso em que em uma semana o time entregou 5 itens de trabalho, e lembrando que quando eu falo itens de trabalho, eu estou falando tanto de histórias, de débitos técnicos, de bugs, tudo que o time costuma trabalhar, tá? Então, ele pode ter entregue 5 itens de trabalho que representam 50 story points em uma semana, e na semana seguinte, ele pode continuar entregando 5 itens, mas que representam 80 story points. Né? Isso mostra que o time conseguiu entregar itens mais complexos, de maior esforço, mas manter a quantidade de entrega. Assim como pode acontecer o contrário, né? Na próxima semana eu entregar 5 itens, mas que representam, sei lá, 30 story points. E aí vai mostrar que provavelmente você tem um problema no seu fluxo, no seu processo, porque você trabalhou em itens que teoricamente seriam mais simples, seriam de menor complexidade, mas você não conseguiu aumentar a quantidade de entrega. Então, isso também pode tanto mostrar
uma melhora ou uma piora na saúde do processo, tá? E não são a mesma coisa, então eles são diferentes. E aí, quando a gente mede o throughput, a gente consegue justamente avaliar quais são os bloqueios, quais são os impedimentos que fazem com que a capacidade de entrega do time não seja constante, né? E aí, um dos exemplos é justamente se os itens de trabalho estão ou não no tamanho ideal. E aí ele vai evidenciar a quantidade de itens entregues semana por semana, que é o mais comum, né? E a média de entregas ao longo do tempo, e também vai conseguir mostrar se está com uma tendência de aumento ou de diminuição no throughput. Né? E quando a gente avalia, então, esse gráfico, a gente consegue descobrir qual é a quantidade ideal de itens para se colocar numa sprint, né, baseado no histórico. Então, ao invés de usar feeling, né, aquela assim, normalmente a gente entrega 2, normalmente a gente tem ali um dado que realmente mostra, olha, se o meu time costuma entregar 5 por semana, não adianta eu tentar colocar 7, 8 itens, que provavelmente eu vou me comprometer com essa entrega e eu não vou conseguir fazer, né? Então a gente consegue realmente colocar a quantidade de itens dentro da sprint que a gente tem certeza, baseada em dados, que o fluxo é capaz de processar. E também consegue, com isso, dar uma previsibilidade mais exata da entrega de um projeto. Então, enquanto o lead time vai olhar item a item, o throughput vai olhar a quantidade de itens por semana, né? Então, com isso, a gente consegue usar os dois juntos e ter uma certeza. Então, se o lead time me diz que eu levo X dias para entregar um item, e aí eu vejo que normalmente em uma semana eu entrego 5 itens, eu tenho um projeto que tem 15 itens, então significa que eu vou levar 3 semanas para entregar. A gente consegue afirmar isso com base em dados, né? Então, quando alguém pergunta quando que esse projeto vai ser entregue, e não só um item, né? Um projeto que seja um conjunto de itens, a gente consegue olhar para o throughput e afirmar com certeza, né, com dados, quando que vai ser entregue. E aqui é um exemplo de como fica o gráfico do throughput. Então, aqui na linha, no eixo horizontal, são as semanas, e no eixo vertical é a quantidade de itens que foi entregue, né? Aqui a gente tem um exemplo de um time que está bem assim, inconstante, né? Teve semanas que teve nenhuma entrega, algumas semanas teve uma entrega só, outras teve 3, aí teve uma semana que teve um pico, foi 7, né? Depois voltou a cair. E aí ele tá aqui, a gente observa que o gráfico tá com uma tendência de queda, né? Ele tá tendendo ali para baixo a linha da média, né? A média tá ali mais ou menos entre uns 2,5, vamos dizer assim, que é a capacidade que esse time consegue entregar. E aí o que então pode causar esse tipo de queda no gráfico do throughput, né? Itens de trabalho mal definidos, que é o quê? Aquele item que na hora que o time vai trabalhar, ele não tem alguma informação, ficou com dúvida, e aí toda hora precisa parar e alinhar de novo, porque estava faltando alguma definição no item, né? Então isso acaba gerando uma demora maior para entrega. Gargalos no processo, então aqui a gente volta a falar de WIP, né? Então, quando a gente também não tem o WIP ou tem algum gargalo em alguma etapa do processo, com certeza o throughput vai diminuir, porque a gente não vai conseguir dar vazão, a gente não vai conseguir entregar aquele item. Débitos técnicos, que normalmente vai fazer com que o time, quando ele se depara com um débito técnico, então ele está trabalhando num código que está muito antigo, já está muito difícil de mexer, isso acaba gerando um atraso também, então vai demorar mais para conseguir entregar um item. Mudanças de escopo ao longo do desenvolvimento, então quando a gente descobre coisas no meio do caminho e precisa mudar, então esse normalmente pode aumentar o escopo que a gente tinha definido no começo, e aí a gente também vai ter problemas na vazão, e principalmente itens de trabalho de tamanhos diferentes. Fica muito difícil a gente conseguir ter previsibilidade num fluxo e avaliar um fluxo quando a gente, ao mesmo tempo, trabalha num item muito grande e de um item muito pequeno. E aí, para isso, a gente usa esse gráfico aqui para definir o tamanho ideal de um item de trabalho, né? Então, o ideal é que ele fique aqui mais ou menos que você um tamanho 4, olhando para esse gráfico aqui. Quando o time olha para o tamanho, para o esforço, e ele acha que está maior do que isso, pode ser ou que ele esteja com uma incerteza muito alta, ou que a complexidade do item seja muito alta. E aí, quando a incerteza for muito alta, então a gente precisa refinar melhor, né? Então,
Por que que está com essa incerteza? Porque é um código que é um escopo que ninguém nunca mexeu antes, então é melhor a gente estudar um pouco mais sobre o assunto antes de começar a trabalhar, é melhor a gente dar uma olhada no código antes de começar a fazer. E aí, para tirando essas incertezas, provavelmente isso vai fazer com que diminua o tamanho, ou se a complexidade que for muito alta, a gente consegue quebrar em demandas de tamanhos menores, para que todas elas fiquem mais ou menos do mesmo tamanho. Então, independente, mesmo que a entrega final seja o conjunto de itens, mas a gente mantendo todas as tarefas do mesmo tamanho, de um tamanho dentro desse tamanho ideal, fica mais fácil da gente conseguir prever e mais fácil da gente conseguir avaliar o fluxo e a saúde do processo. E é isso, pessoal.